vamos lá? Bom, você já viu um monte de vídeo de Selic falando que ela caiu e tal, eu prometo que eu não vou ficar dando essa informação específica. Eu vou te explicar o que acontece quando o ciclo de corte da taxa de juros ele começa. Isso é um ciclo, né? O Brasil tem momentos em que a taxa de juros vai subindo e tem momentos em que a taxa de juros vai caindo. Esses dois ciclos, eles possibilitam ganho de dinheiro muito expressivo para investidores, mas eles afetam toda a economia do país, de maneira que se você também é um empresário, faz sentido você se preparar para esse ciclo. Se você é um profissional liberal, também faz sentido você entender as consequências desse ciclo para o seu trabalho. Então aqui eu vou quebrar o vídeo em uns 4 blocos aqui, para a gente poder falar sobre cada ponto desse e vou mostrar para vocês depois um efeito prático na sua carteira de investimentos que já aconteceu e que você não deve ter percebido. Antes de mais nada, né, se você não conhece o canal ainda, não é Sardinha Raiz, você não precisa fazer nada, fica quietinho aí. Agora, quem é Sardinha Raiz já conhece o canal, conhece a nossa qualidade aqui, pode deixar o like, pode se inscrever. Muito difícil, né, fazer um vídeo de Selic sem susto, sem ficar criando teoria conspiratória. Eu acho que o mais importante que a gente pode falar aqui é, para investidores, o que a gente tem de mudança. Quando você inicia um ciclo em que a taxa de juros começa a cair, você tem que pensar exatamente no que você está pensando agora. Então é assim, todos os investidores eles estavam ganhando ali pelo menos 15%. Os piores investidores do Brasil e os melhores investidores do Brasil estavam ganhando algo em torno disso. Quando é que a gente precisa aprender a investir de fato e quando é que muda, né, a diferença entre o amador e o profissional aqui? Quando a taxa de juros cai. Nesse momento, aquelas pessoas que elas estão acostumadas com a rentabilidade da Selic alta, ou seja, CDB rendendo 100% do CDI, ele vai observar que aquele 15% dele agora é 14,75%. Nesse primeiro momento, isso não vai mudar absolutamente nada. 0,25% não faz o investidor mexer nos investimentos dele. Faz ele acordar para a existência de outros ativos, né? Então, nesse momento, ele começa a olhar, poxa, será que eu não deveria investir numa LCI, por exemplo, porque é isenta de imposto de renda, né? Será que eu não deveria procurar um CDB que rende 105% ou 103% do CDI, porque eu consigo ganhar essa diferençazinha? Então, o conforto da renda fixa, ele não acabou, ele só diminuiu. Mas isso já é o suficiente para acender aquela dúvida. Será que eu não deveria ir para o mercado de ações? Principalmente porque ações no ano passado, no Brasil, né, rendeu algo em torno de 40%. Isso numa carteira ruim, considerando que você comprou o Ibovespa, que é uma carteira de investimentos, hipotética, né, criada pela B3 para a gente ter uma referência de como que está se comportando a Bolsa de Valores. Lembra que o Ibovespa ele tem 80 ações lá dentro, né? Ninguém que é investidor normal vai colocar 80 ações na carteira e ficar vendendo e comprando todos os dias, que é o que acontece com o Ibovespa. A gente costuma comprar uma ação, esperar ali. Até quem faz investimento pensando em vender lá na frente, que não é muito inteligente, né? Quem faz o investimento pensando, vou comprar em janeiro, vender em dezembro, isso normalmente é coisa de iniciante, né? Essa coisa de ficar tentando achar o ativo que vai render mais. Mesmo essa pessoa, ela compra e deixa um tempo. Então, ele deve estar ganhando mais do que o Ibovespa. E aí, nesse momento, começa a brilhar os olhos. Por quê? Porque eu tô aqui ganhando meu 15%, olhando pro meu coleguinha ganhando 30%, olhando pro meu coleguinha ganhando 40%. Chama de efeito Bitcoin, né? Quando você tem ali a alta do Bitcoin, quando ele sobe ali 100%, quando ele sobe 60%, todo mundo quer colocar Bitcoin na carteira, quando ele tá caindo, todo mundo dá graças a Deus por não ter, né? Quem não tem. Então, o investidor normalmente, o amador, ele tá sempre observando esse ciclo, né? Ele tá sempre pensando naquilo que não tá na carteira dele. Então, a renda variável, ela começa a ganhar um pouco mais de apelo. Nesse momento agora, o que você vai ver? Você vai ver o dinheiro migrando para a Bolsa de Valores, você vai ver a Bolsa começando a subir um pouquinho mais, pouca coisa ainda, né? 0,25. Você vai ver as pessoas comprando fundos imobiliários e crédito privado. Essa janela, ela costuma ser uma janela muito boa para você que não tinha renda variável começar. Porque muitas vezes você começou na renda variável, né, não tem uma ação na carteira, porque você fala, esse trem cai, é fraude, é problema toda hora. Quando você entra nesses momentos agora, você costuma ver uma leve valorização, costuma ver, né, a bolsa começar a ganhar alguma atração. É lógico, vai cair, né? Não adianta comprar a ação e ficar olhando todos os dias, porque ela cai mesmo. A ação sobe caindo. Quando você olha o gráfico, né, longo das ações, se você pegar aqui, ó, vem aqui e dá uma olhada no Ibovespa, né, ações, você vai perceber que mesmo o Ibovespa subindo como ele subiu, né, nos últimos um ano, ele subiu aí 33%, né? Olha que interessante. Se você pegar dias específicos ali, você vai observar que tem dias de queda. Não existe isso, né, da Bolsa de Valores só subir, porque é um balcão aberto. Tem gente que está comprando, tem gente que está vendendo. Para existir uma negociação na Bolsa, né, alguém tem que achar que não vale mais a pena, porque se todo mundo achasse que vale a pena,
venda, ninguém venderia. E você observa aqui que o ciclo todo, ó, de alta, ele é composto também por momentos cíclicos de queda muito acentuadas. Quando você pega aqui, olha ali, de 1º de abril a 7 de abril, a gente tem 4% de queda. Aqui, por exemplo, ó, nesses outros momentos, mais acentuado até, ó, um mês inteiro caindo quase, ó. Em julho, por exemplo, ó, a gente observa 4,92%, até 5%, 6% de queda aqui em determinados momentos. A bolsa subiu 33%, mas quem entrou em fevereiro perdeu 7%. Então, você percebe que esses pequenos ciclos, eles acontecem dentro disso. Isso aqui assombra muito os investidores mais recentes. E aí, o que acontece agora com o valuation das empresas, então? Se a gente tem o dinheiro saindo da renda fixa e indo para a Bolsa de Valores, chega aqui na Bolsa de Valores, esse dinheiro não chega com muito critério, as pessoas saem comprando qualquer ação. Então, os juros maiores, né, a taxa de juros alta, deixava a bolsa barata, porque todo mundo quer ficar na renda fixa. Agora acontece o contrário, as empresas passam a valer mais. Quando a gente pega um ciclo consistente de corte na taxa de juros, é porque a gente está falando aqui do ano de 2026, não sei em que ano você está vendo esse vídeo, aqui caiu 0,25, né? Se você estiver vendo esse vídeo daqui 2 anos, pode ser que já tenha caído 4, 5%, mas nesse momento agora, caiu 0,25. Chega um momento que a gente chama de bull market. E aí o que começa a acontecer? Investidores historicamente acostumados com a segurança da renda fixa, eles vêm para a Bolsa de Valores com o mesmo pensamento, né? Com o pensamento de, ó, tudo vai dar certo, eu vou ganhar dinheiro todo ano, as coisas vão funcionar, e ele começa a ganhar dinheiro mesmo. Porque o ciclo de taxa de juros, quando ele começa a mudar, todo mundo que está na bolsa ganha dinheiro. Então, se tinha uma empresa ali ruim, ela também vai subir. O valuation das empresas ruins também vão subir. E junto com isso, quando começa um oba-oba danado, tem empresários que ele vai olhar aqui e falar, pô, talvez esse fosse um bom momento para eu vender ações da minha empresa no mercado, né? Então, quando começar esse ciclo da corte de taxa de juros, daqui a pouco começa a ter mais dinheiro. Primeiro, ninguém quer testar o mercado, ninguém quer arriscar. Imagina, o empresário passou 60 anos planejando a empresa dele, né, para colocar na bolsa de valores, ele não vai colocar no momento que ele não tem certeza. Mas quando começam a comprar qualquer coisa, e esse momento já chegou no Brasil várias vezes, né? Lá nos idos de 2019, a gente estava bom de IPO. Toda semana você tinha Pets, né? Veio aí nessa onda, veio Get Ninjas, veio Traders Club, vieram várias empresas que não foram bons negócios no fim das contas. E aqui não estou julgando quem vendeu as empresas, não, porque o empresário que colocou a empresa na bolsa, né? Pelo menos ele colocou a escrutínio público essa empresa, se ela foi boa ou não, né? É o risco. Toda vez que você investe num negócio, você está se tornando sócio, é o capital de risco aqui. Ah, Raul, mas tem gente que vende, doura demais a pílula, etc. Bom, cabe a cada investidor fazer sua própria análise, né? Aqui a gente está contando o que acontece de fato, não estou aqui para tomar lado nem nada. Então, esses negócios que não eram tão bons, eles também aproveitam para fazer IPO. Então, você tem que tomar muito cuidado. E nesse momento agora, ninguém mais sente que precisa de ajuda, não é isso? Então, quando a bolsa está caindo, o investidor ele fica na cabeça, poxa, né, eu não sei investir muito bem, tem gente que está ganhando dinheiro, mas é mais difícil. Agora, num cenário de corte de juros, quando começa a cair, lá naquele período que a gente chegou a 2%, por exemplo, a bolsa ela pode geral ganhando dinheiro, é uma alegria danada. Então todo mundo começa a pensar, caramba, cara, eu sei investir, né? Eu sou um bom investidor. Esse é o cenário do bom investidor. Eu não me lembro de ter visto investidor ruim no ano de 2019 e não me lembro de ter visto investidor bom em março de 2020, né? Não tinha um investidor bom, ninguém mais era bom. Então de repente todo mundo falou, nossa, eu preciso aprender, né? Porque eu não tenho conhecimento suficiente. Por quê? Porque quando as ações estão caindo, o investidor ele costuma pensar que ele é ruim, quando as ações estão subindo, ele costuma pensar que ele é um gênio. Então você tem que tomar muito cuidado, porque na prática as empresas boas, quando acabar o ciclo de alta, quando acaba esse ciclo, elas continuam sendo boas. E aí elas vão continuar produzindo resultados excepcionais. Mas as empresas ruins, elas crescem o valuation das empresas, mas quando você vai olhar para o lucro na ponta final, o lucro não cresceu, né? Se a gente observa a história da Melius, da Get Ninjas, dessas empresas todas que surgiram naquele período, a Localweb, por exemplo, que tinha um caixa mais estável, que era uma empresa mais organizada, pô, ela cresceu, ela conseguiu ir bem. Ela conseguiu comprar outras empresas, virou, cara, um império, né? Ela veio para a bolsa, pegou dinheiro e se transformou em um império. Outras empresas que não tinham grandes diferenciais competitivos, e eu sou muito orgulhoso porque eu falei disso aqui, né? Então eu trouxe para vocês falando sobre a IPO de Melius, que eu não entraria. Eu trouxe falando sobre a IPO de Pets, que eu não entraria. Eu trouxe falando dessas empresas, eu falei, olha, não são boas geradoras de caixa. Pode pesquisar aí, eu era novinho ainda e tava lá falando, né, no último ciclo de IPO. Então uma coisa que eu me orgulho bastante foi de ter aterrissado as pessoas no chão, falado bacana. E teve IPOs que eu até entraria, só que não aconteceram. O IPO da Wine, por exemplo, eu acho uma empresa excelente. A Wine é a empresa que vende vinhos por assinatura, ela ia fazer IPO e não fez. Eu falei, cara, seria
incrível. Falei aqui de Sabesp, depois a gente sabe, né, o quanto as ações da empresa se valorizaram e tal. E não é que a gente acerta todas, não. É que quando você vai ali e se guia a partir do lucro dos negócios, né, eu acho que isso é o principal, quando a gente vira investidor, a gente começa a trabalhar muito com expectativa. E a expectativa ela é muito boa, mas olha só, se você pega uma empresa, então, né, que utiliza o IPO bem, por mais que ela possa não ter subido as ações ali, se ela comprar bons negócios, se ela se preparar para o ciclo, ela vai acabar se desenvolvendo, né? E se você tem uma empresa que ela é lucrativa, que ela chega no mercado com bons números, a tendência dela, né, é se desenvolver. Não precisa pegar aqui VEG, não. Vamos pegar a Sanepar, né? As ações não melhoraram. Se você pegar, ela tá travada há muitos anos. Ela cresceu aí 76% desde 2021. Você pegar no período máximo, acho que ela já teve momentos que ela chegou quase a isso. Olha lá, de 2020 para cá, se você pegar, a empresa se desenvolveu 7%. Não é como se ela tivesse desenvolvido demais. Em 5 anos, ok. Em 5 anos ela performou bem. Mas aqui, o investidor, então, ele vai olhar para esse tipo de coisa. Só que eu olho para cá, ó. Eu vou pegar aqui e olhar aqui, ó. Dívida líquida, baixinha, você olhou aqui, ó. Dívida líquida de até 2 do EBITDA, lucro consistente 10 anos seguidos. Então, você pode pegar aqui a empresa lucrativa, apresentando um crescimento extremamente interessante, 686 milhões até 1,5 bi de crescimento aqui. É um lucro que ele está crescendo. Ah, Raul, mas não é todo ano que cresce. É aquela coisa, a empresa tem dificuldades em determinados segmentos, etc. A empresa é estatal. Eu não gosto de nada dessas coisas, mas estou falando aqui. Bons negócios que eram bons negócios lá naquela época, permaneceram sendo bons negócios nesse período de crise mais profundo. A gente poderia utilizar Bradesco, as ações não se desenvolveram, mas a empresa continua tendo lucros consistentes. Ah, Raul, o lucro caiu, o lucro teve mudança, o patamar da empresa, a tecnologia da empresa não evoluiu. Pessoal, sim, é verdade, olha aqui, ó. O Bradesco tinha lá, em 2016, né, 17 bilhões de lucro, ele teve em 2024 18 bilhões de lucro. Não cresceu, né? Não corrigiu nem pela inflação. Ou seja, a empresa não conseguiu escalar, mas você tem ainda uma empresa que está representando lucro. Então, toma cuidado só para o seguinte, né? As suas expectativas sobre determinado negócio, por mais positivas que elas sejam, eu acredito, por exemplo, no que eu estava dizendo como exemplo aqui, a Localweb. Eu acredito, por exemplo, que a Localweb ela tem um desempenho muito superior ao que ela tinha na época, só que ela está competindo com um conglomerado americano, que é a AWS ali, por exemplo, que dificilmente ela vai conseguir vencer. Eu não imagino o Brasil dominando esse setor de tecnologia internacionalmente. E aí, por isso, até ela foi para gateway de pagamento, ela foi para outros tipos de tecnologia que possibilitaram que a empresa ficasse melhor ali. Mas toma cuidado, o mercado ele melhora e as empresas começam a fazer IPO, ou as empresas começam a ser vendidas por um valor muito alto, né? Agora, do ciclo para as empresas aqui, e para você empresário, por exemplo, ficou muito caro tomar crédito nos últimos anos. Porque assim, se você tem hoje a JBS, que é um conglomerado gigante que controla a proteína animal nos Estados Unidos e no Brasil, quando ela vai pedir um empréstimo, ela oferece para os investidores, por meio de um CRA ou por meio de uma debenture, né, que são empresas pedindo empréstimo para investidores, ela está se endividando ali a CDI, ou seja, 14,90 antes, né, agora 14,65, mais 2%, ou mais 1%. Então ela está oferecendo um prêmio para o investidor isento de imposto de renda, é muito diferente, né? Se você comparar Tesouro Selic, você vai ter que pagar 22,5% ou 15% aqui do lucro, né? Aqui você tem que pagar zero. Ela está oferecendo para o investidor um potencial bom, né? De ganhar 2% a mais, 3% a mais, dependendo do tempo que você vai deixar esse investimento ali. Se JBS está se endividando a 16, você que é um cara do agro menorzinho, você vai estar se endividando a quanto? Você está se endividando a 20. E 20 não fecha a conta. Entende? Se você pegar ali, pô, vou comprar minhas novilhas e tal, não fecha a conta. Você vê que a gente teve um ciclo agora no agro, que é o maior ciclo de abate das matrizes. Seria as vacas, tá? Para gerar bezerro. Então você tem um ciclo gigantesco de abate. A gente bateu recorde, né? A gente passou os Estados Unidos em proteína animal e eu vi algumas pessoas até comemorando esse número. Eu comemorei com ressalvas. Acho que ok, o Brasil se tornou, né, durante um período de tempo. Mas isso porque a gente abateu muita vaca, abateu muito gado leiteiro, né? Porque a carne estava cara e o leite estava barato. Então a gente abateu muita vaca que estava gerando leite, o cara abateu ali para vender a carne que estava compensando mais. Pô, proteína, né, carne bateu 300 e pouco, né, depois de ter saído de um ciclo de 200. Então, obviamente, a carne estava rendendo mais dinheiro. As empresas endividadas, como é que a gente vai recompor isso depois se a dívida está cara? O pessoal do agro tomou tanto crédito quando a Selic estava em 2, empolgaram, tomaram tanto crédito que agora não estão conseguindo pagar as contas. Então, quando a Selic chega em 15, 14,75, que é o que ela chegou agora, uma coisa que não te dizem, né, é que a dívida ficou extremamente cara demais, e as empresas não estão aguentando. É muita RJ, é muita coisa complicada. Quem tem dinheiro acaba comprando concorrente. E aí, o que eu digo para vocês aqui sempre, né? Toda vez que alguém me diz, eu sou empresário, eu vou tomar um crédito, alguma coisa, eu falo, toma cuidado.
Porque no momento de crise, as empresas que têm caixa, elas acabam comprando as que não têm caixa. Isso é o que acontece na maior parte desse período, né? Aqui, por exemplo, na UVP, a gente sempre trabalhou com dívida zerada, nunca criamos alavancagem, nunca gastamos mais dinheiro do que a gente fatura. Inclusive, a gente mantém um caixa bem sólido. A gente comprou um prédio à vista, porque um prédio ali que a empresa não aguentou, né? É uma escola, a empresa não aguentou o ciclo de juro muito alto. Escola particular é difícil nesse momento, né? As pessoas não estão com dinheiro, não estão com renda para manter os alunos ali nesse período. O colégio não conseguiu pagar, estava endividado no prédio e tal. A gente comprou o prédio por, sei lá, 40, 50% do valor de face. Teve que assumir um pedaço da dívida, vai ficar 70%, vamos supor. Mas você comprar um prédio com desconto de 30% é muita coisa. Tem gente comprando fazenda agora, endividada, pagando 25% do que vale. Real, tá? A pessoa não tem dinheiro para manter a fazenda rodando. E aí o prejuízo ele aumenta. Então, é esse o problema. Agora, a dívida ficando mais barata, você melhora as condições de refinanciamento, o lucro começa a aumentar. As empresas, quando você fala de 0,25 aqui, né, esse juro, ele tem uma diferença estrondosa a longo prazo. As pessoas não compreendem isso, é por isso que eu falo para vocês que um CRI, uma debênture, por exemplo, pode ser muito rentável para o investidor, porque olha só, se você pegar aqui, olha a diferença de 10 anos, ó, de 15%, vamos colocar de 20 anos, para vocês entenderem o impacto de uma dívida longa, tá? 30 anos. Tem que ser 30 porque tem dívida... 25 anos aqui. Dívidas de curva mais longa, né? Dívida que você faz para 30 anos, casa, etc. Se você pegar 15%, 50 mil se transformam, né? Em 25 anos, sem você fazer absolutamente nada, se transforma em 1.645.000. É isso. Então, você tem 50 mil aqui agora, ele corrigido pela taxa de juros vai virar 1.645.000. 14,75 não é que abaixou um pouquinho essa dívida, não. Repara o seguinte, era 1.595.000 de juros e foi para 1.508.000 de juros. Então, aqui é uma diferença muito gritante. Vamos lá? Você está falando de quanto, né? No volume final. Você está falando aí de quase, mexeu nada. E você está falando aí de 80 e poucos mil de diferença no custo de uma dívida. 0,25. Para você pode pensar que não é nada, mas para alguém que tem 100 milhões em dívida, é um fôlegozinho relativamente tranquilo, né? Permite um refinanciamento, permite algumas coisas bem interessantes aqui. Então, destaque aqui para o varejo, para a construção, small caps, agronegócio, todo mundo se beneficia disso. O mercado imobiliário, ele costuma esquentar. Nesses cenários onde começa a existir um corte de juros, não de 0,25, né? Mas quando vai tendo corte de juros sucessivos, o mercado imobiliário da sua cidade vai esquentar. Então, se você trabalha na área, prepara, né? Tem gente aqui, eu trabalho com engenharia, né? Tô parado há tempo, sou arquiteto, tô parado há tempo, trabalho com design de interiores. Pode se preparar. Começa a preparar a sua estrutura, considerando que se o corte da taxa de juros se mantém, vai existir um aumento da demanda. Então você tem que compor sua cadeia para que você possa pegar mais clientes, porque tem gente que não entende esse ciclo e você vai ver empresário que ele não se prepara para ganhar dinheiro. Então, na hora que ele vai contratar os profissionais, na hora que ele vai compor a carteira dele de profissionais ali, ele espera o pior período para fazer isso. Aí ele não criou relacionamento no período que o mercado estava em baixa, ele vai pagar mais caro. Então, compõe isso, já se prepara, começa a entender que essa demanda vai aumentar. O crédito vai aumentar também, os bancos começam a emprestar mais, porque eles ficam menos na retranca, em vez de deixar dinheiro na Selic, eles vão começar a jogar no mercado, vão começar a colocar aqui, o consumo vai crescer, as pessoas vão ser mais contratadas, a economia começa a girar novamente, né? Esse ciclo de taxa de juros é isso. E o pré-fixado que você tinha lá atrás, que você achava que era ruinzinho, né? Você às vezes pegou um pré-fixado a 14 ponto alguma coisa, falou, não, mas tá uma porcaria e tal. Agora quando ele vai para 13, 12 de novo, porque a curva do juro futuro já começou a mexer, você começa a ganhar dinheiro. É interessante, né? Porque a gente sempre acha que a taxa de juros vai ficar na mais alta possível, você fica com aquele fome, então agora seu pré-fixado fica legal. E para financiar também seu imóvel, daqui a pouco vai ficar melhor do que estava lá atrás, vai ficando cada vez melhor, o financiamento ele começa a mexer, porque as empresas estão precisando, o dinheiro está represado. Então, isso aqui tudo é bacana. E aí, o que você pode aproveitar também, né, o Brasil vai ficar mais atrativo, o dinheiro dos gringos deve entrar, não é em um dia, não é no dia seguinte que a Selic corta, nossa, imediatamente o Brasil vira um paraíso, todos os gringos começam a mandar dinheiro para cá, não é isso. Quanto mais isso for acontecendo, mais o dólar vai recuar, mais você consegue comprar investimento no exterior barato, eles estão comprando aqui, você compra lá, para diversificar, né? Aproveita para organizar sua carteira. Quando o dólar estava a 6,20, você queria mandar dólar, porque você estava com medo de perder dinheiro aqui no Brasil. Agora que o dólar está a 5 e pouco, você está falando que não quer. Daqui a pouco, você vai perceber a máxima, que é o seguinte, dólar caro é aquele que a gente não tem na carteira. O mercado americano, historicamente, ele é mais estável, né? Mesma coisa o mercado chinês, etc. Aproveita para compor sua carteira internacional. Não hoje. O ciclo começou a cair, você vai aqui, opa, vou pescando devagarinho. É muito mais a habilidade de pescador do que jogar rede. Não é para pegar tudo de uma vez. É para você pegar aqui, joguei a isca, espera, tranquilinho.
vai tranquilo, porque pode ter um voo de galinha. A gente cortou 0,25, ou seja, será que é tendência ou é ano eleitoral, né? É pressão, é a coisa toda. O Galipo é um cara técnico, que é o presidente do Banco Central atualmente, não sei que ano você tá vendo esse vídeo novamente, né? Mas precisa ficar atento a esse cenário. E aí tem um ponto crucial aqui, que é um ponto que muita gente vai falar, mas vai falar de forma para você ganhar dinheiro e tal, mas talvez você tenha perdido dinheiro também. É o seguinte, você abre aí o seu Tesouro Direto, abre o sitezinho do Tesouro Direto, lá dentro, aqui ó, vou mostrar para você aqui. Quando você abre o sitezinho do Tesouro Direto, você tem aqui diversos investimentos que você tem no Tesouro, né? Então eu tô com um pouco Tesouro Direto aqui, ó. Aqui é o resgatando, né? 4 milhões aqui eu resgatei. 4.904.000, 526 mil, eu resgatei quase tudo no fim do ano. Mas você tem o Tesouro, você vai vir aqui na sua lista de títulos. Ah, você pode clicar nessas bolinhas aí, ó, de título IPCA, etc, né? Para você conseguir ver como é que tá a sua marcação a mercado. Aí quando você clica, depois você vai clicar nessa outra bolinha aqui, pode logar com o GovBR aí, tesourodireto.com.br. Aí você clica nessas bolinhas aqui, ó, e você vai perceber isso aqui, ó. Quando você compra um título, por exemplo, a 15% e a taxa de juros dele cai para 14%, o que vai acontecer com o seu título? O juro caiu, mas a rentabilidade prometida tem que ser a mesma. Como o juro caiu e a rentabilidade prometida tem que ser a mesma, o preço do título ele vai subir. Então esse é o que a gente chama de marcação a mercado quando ela dá certo. Então aqui, ó, você vai ver aqui, o título meu que era para estar a 10.112, ele acabou estando a 10.600, né? Mas aí no momento em que o juro futuro foi subindo, aqui nesse cenário, né, o juro futuro, por exemplo, ele subiu recentemente, mesmo com o corte da Selic. Então você repara aqui que meu título, que estava sempre rendendo mais, ó, do que o valor teórico, né? Eu estava sempre ganhando um pouquinho mais, agora ele está empatado aqui. Se a taxa de juros continuar caindo, o que vai acontecer? Esse título meu, que eu peguei ele aqui, a mais ou menos 14,56, se o juro abaixar para baixo de 14,56, que abaixou no cenário atual, ele vai render um pouquinho mais. Então eu ganhei aqui, por exemplo, 15,68. E eu posso encerrar ele. Vamos supor que ele chega ali daqui a pouco a render 20%, 30%, alguma coisa nesse sentido. Pode acontecer. Num curto período de tempo, né? Eu posso vender ele e colocar meu dinheiro em ações, em outra coisa. Isso aqui é o que a gente chama de marcação a mercado. Esse fenômeno aqui, ele é muito interessante, né? Mas aí no seu tesouro, quando você clicar, você pode ter percebido que você, na verdade, perdeu dinheiro. Por quê? Se você comprou um título quando a rentabilidade estava 12% o tesouro e agora ela está 15%, né? Pode ter acontecido aí, né, com você. Quando você abrir aqui, você pode estar perdendo dinheiro. O que acontece é que você pode ter comprado um título num cenário em que a taxa de juros era 12% e ela foi, por exemplo, para 15%. Então a taxa de juros subiu. Como o juro aumentou, né? Se ele mantivesse a sua rentabilidade ali, do jeito que estava, o seu preço do título, você ia acabar ganhando mais dinheiro do que deveria. Aí ele vai remarcar para baixo. Se você aguardar um tempo, né, até a taxa de juros voltar para o padrão normal que estava quando você comprou, por exemplo aqui, a rentabilidade que eu contratei foi 14,56%. O que significa o seguinte, se o seu for 10, quando a taxa do tesouro voltar para 10, e não precisa a Selic estar a 10, é a taxa do tesouro pré-fixado. Quando ela voltar para 10, lá na hora que você vai investir, né, você vê os títulos do dia, quando ela voltar para 10, o seu título ele vai voltar a ficar positivo. Então se você vier aqui no pré-fixado, né, e olhar quanto que está oferecendo por dia, o site do Tesouro hoje não tá não, mas se na sua tela da sua corretora aí você botar lá e a taxa do título estiver sendo ofertada desse mesmo patamar do que você pegou, o seu título vai voltar a ficar no 0 a 0 e quando for cortando a taxa ele vai ir subindo, tá? Então uma coisa que acontece é a marcação a mercado, é importante entender isso para você não perder dinheiro. Agora sim, tem diversas oportunidades aqui agora, tem muito espaço para você ganhar bastante dinheiro, né? Quem tá na bolsa ganhou dinheiro, quem tá no Tesouro, como você viu aí, dava para ganhar dinheiro em todos os períodos de tempo, antecipar título. Quem está em crédito privado emprestando dinheiro está ganhando com bons CRIs e CRAs, tem que avaliar risco, óbvio, né? Não vou emprestar dinheiro para uma empresa que pode quebrar do nada e no Brasil tá difícil, porque você vê, até a Raizen tinha 60% do market share, a empresa é considerada segura para você pegar um CRI dela, para você pegar uma debenture dela, para você emprestar dinheiro para ela e mesmo assim teve problema de liquidez, né? Então, uma boa análise passa justamente por uma boa diversificação, fazer esse processo todo. Raul, tô com dinheiro para investir, quero começar. Eu, às vezes, nem tenho um patrimônio gigantesco, não, mas, pô, queria começar, quero saber como é que eu posso investir, fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. Eu queria te dar uma recomendação, né? Eu tenho uma escola que eu fundei lá em 2019, estamos aí no ar, já formamos mais de 50 mil alunos. Dessa escola, a gente desenvolveu uma plataforma para investidores. A nossa plataforma oferece vantagens somente para os nossos alunos. Então, se você tem aqui, por exemplo, você está aí numa corretora qualquer, não precisa falar o nome, tá? Você está na XP da vida, numa Clear, numa Rico ou no Nubank, Banco Inter, você coloca suas ações para alugar. Primeiro, tem pouca gente alugando em algumas plataformas, você tem que ter trader para ganhar esse dinheiro. Você coloca ali
a plataforma te come do dinheiro que você ia ganhar alugando ação para os caras vender, especular no mercado. A plataforma te come 70% dessa comissão. Só de você virar aluno da UVP, a gente só come 30%. Que na verdade é repasse pro BTG Pactual, porque a gente não tem trader na base, eles têm, né? Come 30%, você fica com 70%. Ou seja, o fato de você ter dinheiro investido sem vender suas ações, sem fazer nada, começa a te pagar um aluguelzinho por você ter elas aqui. E muito mais alto que paga nas outras plataformas. Você vai investir num títulozinho de renda fixa. Pô, vou investir agora aqui, Raul, num CDB, né, do Banco Master ali. Ah, se a gente tinha ali 2% de comissão, a gente não ganha essa comissão, a gente devolve para você, né? É por isso que as pessoas falam que às vezes só de virar aluno da UVP, elas começaram a ganhar mais dinheiro, você acha que é porque caíram em papinho, conversa de gente na internet. Não é isso, é que de fato a gente tem alguns benefícios muito bons. A previdência privada ali, pra você deixar de pagar imposto pro governo. Nossa previdência que a gente vai lançar esse ano pros alunos, ela é a mais barata do mercado. A gente tá criando uma previdência para ser a mais barata do mercado. Cartão de crédito da UVP, poxa, cashback agressivaço, né? Cartão ali para investidores, cashback bem agressivo. E vou lançar um cartão ainda mais agressivo esse ano. Esses benefícios todos é tudo por ser aluno da UVP. Lógico, tudo mediante aprovação, né? Se você tem o nome todo fudido, eu não vou te dar crédito, não sou doido. Tudo isso depende de aprovação e tal. Mas se você entrar aqui, ó, em alvp.com.br, fizer sua análise de perfil, a gente faz uma triagem, escolhe os bons alunos, vê como é que tá, né? Se você tem uma renda superior a R$ 4.500 por mês, pelo menos. Ah, não, Raul, moro com os meus pais. Aí pode ganhar 2.000, né? Não tem problema, porque você não tem que pagar suas contas. Mas se você tem família, tem que ganhar pelo menos 4.500, você entra aí e preenche o questionário, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. E ainda vou te oferecer todos esses benefícios, acesso à nossa comunidade. Tem trocas muito ricas aí na nossa comunidade. Tem conteúdo exclusivo que eu faço só para os alunos. Ontem mesmo fiz uma entrevista aí super legal. Vou colocar lá. Então, é muita coisa mesmo. Vale a pena você preencher esse questionário para você entrar e se tornar aluno aí. E não é conversa de coach, sei lá o que não. A UVP é uma escola. Se você entrar, concluir todas as aulas, a gente devolve 100% do seu dinheiro só de você falar, ah, não aprendi. Se você aprender, tudo bem, você paga. Então você só paga se quiser. Ah, Raul, por que não pago só no final? Porque eu tenho que ter certeza que você tem capacidade de pagamento, né? Eu não teria problema nenhum em criar esse combinado. Pô, vamos aqui, você paga se você ficar satisfeito. Só que hoje a internet tem muita gente sacana. Então o cara pode ir lá falar que tem um dinheiro, depois nem tem, né? Na verdade só queria especular, só queria ver. E cada vez que alguém cria um acesso, eu pago, né? Tem que pagar as plataformas todas. A gente tem todos os sistemas próprios, então é isso. Ah, eu concluí as aulas, depois vou perder o acesso à minha plataforma de investimentos, né? Porque o acesso da UVP é por um ano. Claro que não, né? Você fica lá com acesso à plataforma. Você perde o acesso às aulas. E por que eu faço isso, né? Ah, tem coisa que fala que é vitalício. Cara, essas porcaria vitalício, o cara lança um por ano, diferente, não tem atualização, não tem nada, e daí ele vai e faz o outro ficar antigo, né? Aí lança curso de cripto, curso tal que. A UVP é uma escola que tem uma coisa só. Tem dois negócios, um para profissional e um para aluno que quer aprender a investir. Então, a gente é muito focado, faz a mesma coisa sempre, não entramos em ondinha de macaco colorido, de NFT, sei lá o quê. É um trabalho muito sério. Pode pesquisar aí, desde 2019 não entramos em nenhum tipo de aventura, tá bom? Então entra lá, que vale a pena você fazer aí com a gente. E eu vou verificar agora se vocês fizeram algum comentário aqui. O Sérgio Silva, Sardinha, assiste seu vídeo, estou chegando em 100k, estou diversificando. Pensa em comprar um apartamento maior por conta das crianças. Alguma dica? A gente tem um vídeo aqui só sobre comprar sua primeira casa. E lá na UVP, é foda, né? Lá na UVP, inclusive, quando você quer comprar um apartamento ou alguma coisa, a gente tem uma empresa de crédito e você faz uma simulação do imobiliário aqui, do que você precisa. Eu faço uma cotação em todos os bancos do país e te dou a melhor taxa de juros. De graça. Só para alunos. Richards Aguileno, bom dia. Preciso muito da sua ajuda. Estou começando agora a investir. Recentemente vendi um imóvel de 200 mil. Como posso aplicar esse dinheiro de forma segura que dê uma rentabilidade de pelo menos 1% ao mês? Não entrei na UVP porque meu perfil de ganho, menos de 2 salários mínimos aqui no Tocantins, o custo é muito alto. Só para sobreviver já é um milagre. Cara, você pode comprar aí, ó, tem um vídeo falando sobre ele, o Alpo 11, que é basicamente o Tesouro Selic, só que você pode tirar aí por hora que você quiser, pagando só 15% de IR. É um excelente primeiro investimento para você. Então você pode aplicar e você vai ganhar aí mais de 14% ao ano, né? Se você vender, você vai pagar 15% de IR em cima do ganho, não do dinheiro inteiro. Então pode ser uma boa alternativa. Assiste esse vídeo, vai te ajudar. Beijo pra você.